Qual o seu temperamento? Hoje, na série A Origem dos Arquétipos, nós vamos falar sobre a Grécia Antiga, o berço da psicologia e da filosofia, de um dos maiores descobertas da humanidade, temperamentos e arquétipos. Eu sou Thalia Danda, criadora do método de mapeamento, sou analista comportamental arquetípica aqui dentro da Terra. Aqui a gente fala sobre autoconhecimento, sobre o crescimento profissional e pessoal. Voltando de volta para nossa essência e identidade, e é exatamente isso que nesse terceiro episódio nós vamos aprofundar aqui dentro. Então vamos lá? Vamos começar a olhar para essa raiz psicológica, aonde a gente entende aspectos sobre quem nós somos? A Grécia Antiga, para mim, é uma das minhas maiores referências mitológicas e do qual eu sou muito apaixonada, porque eles trouxeram aquilo que verdadeiramente eu acredito que falta hoje quando nós ativamos um arquétipo. Ou melhor, identificamos a nossa essência e ativamos ele. Na antiga Grécia, né, quando a gente olha para esse conhecimento milenar dos arquétipos, nós estamos falando de 460 a 300 anos antes de Cristo. Um conhecimento realmente muito antigo, do qual eles selecionavam as pessoas a partir de suas principais características. Então, nós temos duas vertentes dessa origem milenar da antiga Grécia. A primeira origem é a origem que nós entendemos e descobrimos o que hoje chamamos de temperamento. E a segunda é sobre os arquétipos de identidade, que é mais uma referência do Carl Jung, e essa referência era ditada através dos deuses. É interessante perceber, e até estava conversando com uma amiga sobre isso, porque quando a gente olha para religiões, povos e origens milenares, todos estavam falando sobre a mesma coisa. O entendimento de que, quando nós olhamos para um aspecto, um Deus, para uma consciência, para uma simbologia, e a gente determina aquela pessoa como esse é filho de Zeus, essa é filha de Atenas, ou né, os outros deuses egípcios e outros conhecimentos que a gente vai trazer aqui dentro dessa origem, nós estamos entendendo, inclusive em religiões, hoje em dia, que a gente conhece, elas estão selecionando as pessoas a partir do conhecimento do aspecto natal que essa pessoa tem, do aspecto de influência que ela detém. Então, quando a gente diz assim, essa pessoa é filha de Zeus, essa pessoa, então, tem características de um arquétipo de identidade que mostram habilidades, virtudes, talentos desta pessoa. Portanto, esta habilidade, que é, por exemplo, Zeus, é igual ao soberano ou governante, os arquétipos universais, nós estamos falando, então, de que essa pessoa tem habilidades de governança, de liderança, e é exatamente isso que eles faziam. Este conhecimento é determinado a partir de eu seleciono pessoas a partir de sua filiação. Ela é filha de Afrodite, ela é filha de Apolo. Quando essa filiação é determinada, assim como os egípcios que acreditavam, então, novamente trazendo esse gancho dos dois primeiros vídeos, que eles eram os deuses que regiam eles. Então, a gente está falando que essa pessoa tem aquela característica arquetípica. E tudo se liga realmente, né? Então, quando a gente olha hoje em dia para os arquétipos, e os arquétipos universais, arquétipos de identidade, é a mesma coisa. Dentro da Terra, a gente traz como arquétipo de identidade, só para você entender a linguagem. Nós estamos muitas vezes utilizando ele no marketing, muitas vezes utilizando ele no posicionamento, para obter um resultado, ao invés de entender o processo daquela pessoa. Como é que eu utilizo o meu mapa? Como é que eu utilizo esse autoconhecimento arquetípico sobre quem eu sou? Eu utilizo ele na vida, no dia a dia. Imagina que é um mapa. Você vai utilizar o mapa inteiro de um lugar onde você quer conhecer?
Não, você vai utilizar ele a partir do destino que você quer ter. Então, qual é o olhar que você tem para a sua vida hoje? Qual é a área da sua vida que você quer olhar mais profundamente? É você olhar para os aspectos seus, de limitações, pontos de vista e crenças? É um olhar profissional? É a sua saúde? Tudo isso você consegue identificar dentro do seu mapa arquetípico, mas você vai trilhar aquele caminho. Uma vez que você trilhou, ok, depois você pode olhar para outro aspecto. Mas um mapa é um mapa, ele é vasto, é um conhecimento profundo sobre você. E esse conhecimento, então, vem originário realmente da Grécia Antiga, aonde eles tinham essa habilidade, esse olho treinado. E é por isso que muitas vezes hoje a gente não tem tantos resultados, não alcança coisas que a gente percebe esses povos antigos tendo resultado e nós não, porque era algo muito importante ativar o Deus interior, ativar o eu que habita em mim, a minha própria essência, a minha identidade arquetípica. O que é a sua identidade arquetípica? É você. É o nome que você tem, é quem você é e as características, habilidades, o corpo que você tem. O corpo aqui que eu digo, o corpo arquetípico, é o conjunto de arquétipos que você tem. Ele tem um temperamento que foi desenvolvido lá na gestação da sua mãe, esse é um ponto bem interessante. Já vou trazer algumas curiosidades, tá? Sobre temperamentos e sobre os arquétipos. Mas entendendo, então, esse aspecto, que... Só um instante. Entendendo esse aspecto, que a gente entende sobre quem nós somos, as origens que esses arquétipos acoplaram em nós. Então, o arquétipo de identidade, ele está relacionado com habilidades, virtudes, talentos que refletem na minha personalidade e habilidades que eu tenho mais domínio. Esse conhecimento lá na antiga Grécia era selecionado a partir de um olhar aonde, se essa pessoa é filha de Zeus, um governante nato, sua habilidade natural mais aguçada, ele precisa ser desenvolvido a partir dessa mesma habilidade. Se eu desenvolver uma pessoa que tem habilidade de governância como alguém para ser talvez um bibliotecário, ele não vai exercer isso a maior potência. Então, eu posso desenvolver novas habilidades? Claro que sim. Nós podemos desenvolver qualquer habilidade. Agora, quando eu exerço a minha identidade arquetípica, ou seja, aquilo que eu tenho de maior habilidade natural e aprimoro ela e desenvolvo ela, curo o que precisa ser curado, eu sou aquela pessoa que realmente prospera a partir de quem é. Tudo que é natural prospera. Deus criou as coisas e as coisas são naturais. Quando é natural, ela prospera. Ela gera resultado. Imagina uma árvore falsa. Ela, por acaso, dá frutos? Não dá. Porque ela é de plástico, porque ela é falsa. Não é genuíno. Então, muitas vezes a gente é afastado da nossa essência, daquilo que a gente foi chamado, do nosso propósito e missão, e eu não vou aprofundar nesse aspecto neste vídeo, porque tem uma das sequências, né, originárias dos arquétipos que a gente vai olhar para a identidade, que está muito ligado à missão e propósito, mas só realmente pensando aqui. Quando a gente está na nossa natureza, na nossa essência, naquilo que nós viemos para curar, desenvolver, nós estamos, então, exercendo aquilo que é natural. Portanto, geramos resultados em áreas diferentes da nossa vida. Por isso que eles tinham mais resultado. Então, vamos entender um pouquinho mais. Quando nós olhamos para Atenas, quando nós olhamos para Apolo, e todos os deuses egípcios, nós estamos falando de aspectos dos arquétipos universais. Hoje, popularmente falando assim, né, que são os arquétipos junguianos. Aqui é a origem. Então, Zeus, como já falei antes, é o soberano, é o governante. Olha que história interessante. O meu nome se chama Thalia, como eu já falei aqui no começo. Thalia, na mitologia grega, é a única, a segunda, tem um ou dois, não sei exatamente agora, para trazer essa informação, mas se eu não me engano, são dois semideuses que tem. Então, a Thalia é uma das semideusas.
filhas de Zeus. E eu sempre falei assim, meu nome, se é para mim escolher, a Thalia, eu escolho ser a Thalia, filha de Zeus. Porque o meu nome foi escolhido realmente por causa da cantora Thalia, quando eu era criança eu amava ela, só que depois eu comecei essa brincadeira. Meu nome é Thalia, filha de Zeus. E Zeus, ele representa, então, o arquétipo do soberano, que é a minha essência mais dominante. Me perguntaram sobre isso. Me perguntaram, nossa, mas vem em mim a Afrodite. O que isso significa? Uma pessoa que já fez um mapa, ela me perguntou, você viu a Afrodite em mim? No meu mapa? E dentro do mapa da Terra, da estrutura que eu construí para o mapa da Terra, eu não utilizo linguagens de deuses, mas a base do conhecimento gregoriano nós estamos entendendo a partir dos arquétipos de identidade. Essa pessoa em especial, ela tem o arquétipo da amante, que representa a Afrodite. Então, quando ela diz, você viu a Afrodite em mim? Em outra linguagem, ela estava perguntando sobre o arquétipo de identidade. Só que com este conhecimento gregoriano, nós falamos dos deuses, os filhos de deuses. Mas eu tenho outros arquétipos. E aí, Thalia, eu sou filha de vários deuses? Metáfora aqui gregoriana, né? Não. Por quê? Porque nós estamos falando dessa filiação de deuses gregorianos a partir do arquétipo dominante. Então, Zeus soberano, Atena sábia, o sábio, Afrodite amante, Apolo o herói, e Étias, não sei se é exatamente assim que pronuncia, cuidadora, e por aí nós vamos nos deuses. Cada um tem a associação de cada aspecto arquetípico que nós temos, portanto, tem essa filiação. Nós temos no nosso corpo arquetípico de 1 a 3 predominantes, mas sempre é um mais latente. O mais latente é aquele que nossos medos, virtudes, talentos mais se viram para este olhar. E esse olhar, na Grécia Antiga, era muito importante. Eu tenho um aspecto dominante. Esse aspecto dominante tem que ser latente. Hoje, no mapa, a gente consegue entender todo o corpo arquetípico. Então, entender quais são os 3, como eu vou utilizar eles, mas não tem como mudar. Eu não tenho como mudar o meu arquétipo dominante, porque ele está conduzindo os meus maiores medos, as minhas maiores virtudes, os meus maiores talentos. E se eu for contra ele, eu tenho mais esforço. Por isso que hoje em dia a gente tem mais esforço, mais ansiedade, mais angústia, porque a gente se pergunta, quem eu sou? E a gente se desconectou do conhecimento milenar de que se eu estou conectada com a minha essência, eu estou ativando o Deus interior. Isso é muito importante. Ativar o Deus interior, a partícula de Deus que habita em mim e refletida em habilidades, talentos e virtudes que eu carrego. Esse é o Deus interior, utilizado em várias maneiras, de diversos formatos pelos povos antigos, né? Como a gente está vendo aqui. Mas eu vou trazer agora uma curiosidade sobre o temperamento. Aonde que surge o temperamento? Da onde que eu descubro quais são os meus elementos, né? Então, a gente tem o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático, quando nós olhamos para o temperamento, tá? Então, Hipócrates, o pai da medicina, ele acreditava que mente e corpo estavam ligados, né? Nesse lugar de equilíbrio. Quando a gente sente e quando a gente age. Então, ali surgiu realmente esses 4 temperamentos, aonde a gente consegue compreender eles a partir do sanguíneo, que significa ar, colérico, fogo, melancólico, terra e fleumático, água. Platão, então, ele avançou em alguns estudos dizendo que a alma se dividia em 3 partes: racional, intuitivo e emocional. Então, essas são origens, né? O Platão, ele trouxe ali a origem também que o Carl Jung, ele foi estudando os arquétipos, só para que você se situe.
Como eu descubro, né, da onde vem o meu temperamento? Eu posso mudar o meu temperamento? É uma questão que vocês geralmente perguntam. Eu posso mudar os meus aspectos arquetípicos? Eu posso desenvolver outros aspectos arquetípicos? E algumas dessas perguntas eu vou responder em vídeos soltos para que fique mais claro e direto a resposta. Mas entendendo aqui, o seu temperamento, ele vem da gestação da sua mãe. Então, no período em que ela está gestando, ela vai passar por alguns aspectos do qual vai refletir no temperamento que você tem. Se você é mais um elemento do que o outro. Mais para frente, em outras origens, eu vou abordar formas diferentes de como os elementos eles estão refletidos no nosso corpo arquetípico, mas aqui, de modo geral, nós estamos falando de comportamento, de padrões emocionais que nós temos. Então, uma pessoa de ar, ela é comunicativa, criativa. Por quê? Porque os pensamentos dela é um aspecto bem latente. Eu, por exemplo. Quando a gente olha para fogo, a gente fala sobre movimento, iniciativa, é uma pessoa que é bom em liderança. Lembrando um ponto extremamente importante: nós não somos 100% algo. Eu não sou 100% um temperamento, tampouco não sou 100% um arquétipo de identidade. Você tem uma identidade arquetípica, que significa você, em seu nome, tem um corpo arquetípico e isso expressa uma mensagem. E sua missão na vida é entender o que essa mensagem vai refletir para transformar a sua vida e a vida de outras pessoas. Porque essa mensagem carrega em você, é a sua identidade. Enquanto Luciana, enquanto Sabrina, enquanto Fernanda, não importa qual seja o seu nome, aquilo que você carrega e quantas vezes você acredita que você talvez não seja boa para nada. Você é extremamente valiosa e há uma identidade que você carrega. Quando você descobre essas características, habilidades e muitas vezes desequilíbrios que você está vivendo, você começa a se posicionar de uma forma que você se sente útil, que você perceba resultados na sua própria vida e com isso reflete resultados na vida do outro. Quando você começa a prosperar na sua vida, e aqui eu não estou falando de prosperidade financeira, por mais que reflita, eu estou falando de ver resultados, ver transformações, ver frutos daquilo que você está se conhecendo, se desenvolvendo. Você não precisa ter esforço para mostrar para o outro. Aquilo que você faz é aquilo que você vive, eles veem os resultados, portanto, eles querem se associar a você. Não significa que não há dedicação. Significa que quando você está em sua essência e reconhece isso, você é mais intencional. E isso é leve. Se você percebe que você tem uma habilidade, quantas vezes você já não deu de graça essa habilidade? Esse conhecimento. Achou que não era nada demais porque para você é fácil. Mas é fácil para você. É fácil porque está na sua cabeça. É fácil porque você talvez passou a vida inteira com isso. Mas não é fácil para todo mundo. Não é óbvio para todo mundo. E esse é o grande ponto, quando você entende que a sua identidade reflete e impacta na vida de outras pessoas, você começa a querer ter esse autoconhecimento de forma intencional, de forma com que você vai gerar resultado para você. Muitas vezes você não tem confiança para gerar resultado porque você não sabe quem você é e está vivendo no desequilíbrio da sua identidade arquetípica. Então, o meu papel aqui é te trazer esse conhecimento a partir dessa sequência de aulas, dessa sequência aonde você vai buscar mais sobre você mesma, e se você, obviamente, quiser aprofundar, fazer o seu mapa, buscar entender a sua identidade, aquilo que você está fazendo, seja para a sua área profissional, sua área pessoal, sua saúde. Eu não sei o que você está buscando hoje, mas eu não tenho dúvida alguma do que você carrega, de que essas características comportamentais, emocionais, psicológicas e espirituais,
estão refletindo na sua vida e refletirão na vida de outras pessoas. Porque a sua identidade tem um porquê, a sua identidade tem um propósito. Os antigos gregos sabiam desse propósito. Por isso que eles tinham resultados que hoje, com toda a tecnologia, muitas vezes a gente não alcança. Porque hoje pouco se usa a identidade das pessoas. E é sobre isso. Quando você usa a sua identidade, quando você posiciona quem você começa a se sentir seguro, a ter a verdadeira filiação, imagem e semelhança. É sobre isso. Só para completar aqui, os melancólicos, então, eles são estruturados, eles têm propósito, eles são profundos. São pessoas que muitas vezes são aqueles profissionais fiéis que ficam anos trabalhando naquele lugar, gostam de pouca mudança. Mas, mais uma vez, você não é 100% algo. Então, há variações do melancólico, há variações da Terra. É uma terra mais flexível, há uma terra mais inflexível. Depende das combinações, dos temperamentos que você tem, dos outros arquétipos que tem em sua identidade. Então, tem aspectos nossos que a gente nega e julga como ruim. Vários aspectos eu julgava como ruim. Tem coisas que eu sou muito chata em tomada de decisão. E eu julgava isso como algo muito ruim. Mas é um aspecto da soberana que habita em mim. É um aspecto dos valores que eu carrego. Tem coisas que eu realmente me incomodo. E eu achava isso negativo, mas são aspectos que ancoram a minha identidade. E quando eu olho para eles sem julgamento e aceitando, eu percebo o que eu prefiro me posicionar e escolher e o que eu não quero posicionar naquele momento. Qual é o aspecto e energia que se requer de quem eu sou para obter o resultado que eu quero? Qual é o meu caminho? Qual é a área da vida que eu quero seguir? Que eu quero desenvolver nesse momento? O que eu preciso curar? Dentro dessa área, tem aspectos comportamentais, talentos, traumas, que eu preciso olhar. Estou disposta a olhar e curar? Se eu consigo olhar dentro desse mapa o que precisa ser melhorado? Sem ficar pensando de que há algo de errado. Não há nada de errado com você. É sobre isso. Fleumático. Calmo, empático, é uma pessoa flexível, aonde consegue se adaptar a vários lugares, como água. E aqui eu estou trazendo um conhecimento, não deixa de ser profundo, porque eu sei que é um conhecimento que poucas pessoas realmente têm, mas sem adentrar especificamente os temperamentos, especificamente os 12 arquétipos de identidade, porque não haveria como aqui no canal aberto ir aprofundando realmente esses aspectos de identidade, mas aqui com o objetivo de te trazer consciência, com o objetivo de fazer com que você entenda quem você é e como buscar esse autoconhecimento para obter crescimento profissional, para obter um desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, né? Então, a partir do próximo vídeo, nós vamos falar, então, sobre a Índia Antiga. Acompanhe essa série, porque a gente vai olhar de uma maneira diferente para os elementos, que estão diretamente ligados com a sua energia biológica, com a forma com que você lida com o corpo, com a sua alimentação, enfim, a forma interessantíssima que nós utilizamos dentro da Terra. Trazendo aqui também para você entender que dentro do nosso método de mapeamento arquetípico, os temperamentos e elementos são extremamente importantes para a gente entender a forma com que a gente se expressa emocionalmente, comportamentalmente, biologicamente, porque isso reflete em muitos aspectos. Então, mais uma vez, esse método é um método de autoconhecimento profundo que gera reflexos em todas as áreas da sua vida. E eu te encontro no próximo vídeo, que a gente vai falar, então, sobre a Índia Antiga. Preparada para olhar para esse aspecto energético e elementar? Te encontro lá.